Muito boa tarde a todos. Podemos sentar. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal de 12 de março de 2025. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 27 de fevereiro de 2025. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14h38, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Cumprimento todos os colegas, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, registro a presença no plenário dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário do Estado do Pará, CESUPA de Belém do Pará. Sejam muito bem-vindos aqui entre nós. Prezados colegas, apenas um breve registro. No último sábado foi o Dia Internacional da Mulher e aqui um marco breve para lembrarmos a trajetória importante e as lutas ainda remanescentes em relação a essa matéria. Fiz um breve e acelerado histórico da evolução. A gente, na vida, deve poder comemorar as pequenas vitórias. As mulheres conquistaram o direito de voto em 1932, já avançado o século XX. Somente em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher deixou de ser relativamente incapaz e pôde passar a assinar contratos sem a assistência do marido. Somente em 1977 se institucionalizou a possibilidade do divórcio, libertou muitas mulheres de casamentos infelizes. A Constituição de 1988 terminou com a posição do homem como chefe da sociedade conjugal, assegurou às mulheres a equidade de remuneração pelo mesmo serviço prestado e também a união estável, acabando com o preconceito que havia, inclusive normativo, contra a mulher que vivia conjugalmente sem ser casada. Nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, temos, felizmente, dado a nossa contribuição valiosa para essa matéria, com decisões como a da antecipação terapêutica do parto, no caso de anencefalia, uma decisão de 2012, a licença maternidade para a mãe adotante, que nós decidimos aqui no Supremo, a omissão na regulamentação da licença paternidade, assinando um prazo para que o Congresso supra a omissão, a não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, acabamos com as limitações que os editais e a legislação impunham ao acesso de mulheres à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Aqui decidimos que o financiamento das campanhas femininas deveriam ter recursos do mínimo correspondentes ao percentual de mulheres candidatas, e, portanto, o mínimo sendo 30%. Declaramos a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, declaramos a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio em que se procurava transferir a culpa para a mulher. Consideramos uma decisão da ministra Carmen Lúcia, hoje a única mulher a integrar este tribunal, a proibição da desqualificação da vida pretérita da mulher quando sofresse violência sexual e a igualdade das mulheres não casadas, mas companheiras, com as esposas no caso de sucessão dos bens. Ainda temos dados espantosos e intoleráveis de violência doméstica contra as mulheres. A cada 6 horas, uma mulher no Brasil é vítima de feminicídio e a cada 46 minutos uma mulher sofre uma agressão sexual. Portanto, nós ainda temos uma epidemia de violência doméstica e de violência sexual contra as mulheres que precisamos enfrentar e enfrentar também um machismo estrutural da sociedade brasileira que impõe às mulheres duas grandes dificuldades, uma divisão sexual do trabalho e um teto de vida. Uma sociedade em que as mulheres gastam por dia quase 3 horas a mais do que os homens, porque a elas cabem as tarefas de cuidado da família, dos filhos e dos idosos, geralmente um trabalho não remunerado.
E o teto de vidro se manifesta nas restrições e limitações invisíveis, mas muito presentes, que se impõem às mulheres, e essa limitação se manifesta claramente no nosso mundo dos tribunais. As mulheres são 40% da magistratura de primeiro grau e, no entanto, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais são pouco mais do que 20%. Razão pela qual, no Conselho Nacional de Justiça, se aprovou e se está implementando a resolução de paridade de gênero, pela qual, se um homem tiver sido promovido por merecimento para uma vaga no tribunal, a vaga seguinte necessariamente tem que ser preenchida por uma mulher até que se chegue a 40%. Portanto, uma medida para enfrentarmos esse teto de vidro, que são essas dificuldades de ascensão da mulher, além, como disse, da divisão sexual do trabalho. Portanto, todas essas conquistas, inclusive as que vieram por decisão judicial, dependem, no entanto, e dependeram, no entanto, da mobilização das mulheres. É um movimento social que empurra a história e não os tribunais. Nós apenas procuramos identificar e captar o espírito do tempo para promovermos essa equidade de gênero. E esse papel das mulheres na sociedade brasileira pode ser muito bem exemplificado pela luta heróica de Eunice Paiva, retratada no filme Ainda Estou Aqui, que acaba de ganhar um Oscar, e em que esta mulher brava, que enfrentou a ditadura para resgatar, quando não o corpo, pelo menos a memória do seu marido, foi extraordinariamente representada nas telas por duas outras mulheres, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Fica aqui, portanto, a homenagem do nosso tribunal ao Dia Internacional das Mulheres e a luta ainda inacabada. Esta é uma revolução inacabada, mas com muitos avanços, mas ainda incompleta, e o nosso papel continua a ser empurrar a história na direção certa. Ministro Cássio, bem-vindo. Talvez a gente possa começar. Esse é o do ministro Cássio? Não, esse é o do ministro Dino. Me deixa ver o do ministro Cássio. Nós temos uma situação, ministro Cássio, que é a seguinte. Hoje é a posse da ministra Maria Elizabeth no Superior Tribunal Militar. Agora que nós vamos começar a sessão, vamos ter um voto, vamos suspendê-la. Eu preciso estar presente, a ministra Carmen também precisa estar presente, o ministro Alexandre também. E aí retornaríamos da posse. Então, o voto de Vossa Excelência, nesse caso, só para eu poder organizar a sessão, quanto tempo Vossa Excelência imagina? Só para não interromper o voto no meio. Se o voto for longo, nós talvez pudéssemos fazer o caso do ministro Dino com as sustentações orais. Aqui é uma devolução de vista do ministro Zanin. Mas eu já votei, já votei. Nesse caso, eu já votei, presidente. Já votou. Ministro Zanin, Vossa Excelência geralmente vota com brevidade, é isso? Então vamos começar. Seja bem-vindo, ministro Gilmar. Então, vamos seguir a ordem da pauta normal. Ministro Flávio Dino, está bem? E aí ouviremos o voto do ministro Zanin. Então, eu vou apregoar. O Leite, está trabalhando? É esse caso aqui. Não, isso aqui esquece. É o primeiro caso. Chamo para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5911, procedente do Distrito Federal, a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, sendo requerente o Partido Socialista Brasileiro. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade na qual se discute se o artigo 10, inciso 1 da Lei 9.2613 de 96 é constitucional. Essa norma estabelece que a esterilização voluntária
somente pode ser feita em pessoas com capacidade civil plena e maiores de 21 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Na sessão de 6 de novembro de 2024, o ministro Cássio Nunes Marques, relator, votou pelo reconhecimento da perda do objeto quanto ao já revogado parágrafo 5º do artigo 10 da lei e pela procedência parcial do pedido quanto ao inciso 1 do mesmo dispositivo, a fim de declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto de qualquer interpretação que dele extraia a possibilidade de realização de esterilização voluntária por pessoas que ainda não tenham adquirido capacidade civil plena, independentemente da quantidade de filhos que tenham. E 2, declarar a inconstitucionalidade com redução de texto da expressão, aspas, com vistas a desencorajar a esterilização precoce, fecho aspas, constante da parte final da norma, no que foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, e seguiu-se, então, o pedido de vista do ministro Cristiano Zanin, a quem eu passo a palavra. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen, cumprimento os eminentes ministros, senhor Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores e todos que nos acompanham. Como já exposto pelo eminente presidente, trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discute se as restrições previstas no artigo 10 da Lei 9.269 de 96, alterada em 2022, ao tratar da esterilização voluntária, se essas limitações são compatíveis ou não com a Constituição. O artigo 10 da referida lei diz que somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos. E aí prossegue com outros enunciados. Então, a questão aqui posta consiste em saber se referir às limitações previstas no artigo 10, no inciso 1 da lei, editada a pretexto de regular o artigo 226, parágrafo 7º, são compatíveis com esse dispositivo constitucional. Em outras palavras, aqui se discute se as referidas limitações legais são compatíveis com o direito ao planejamento familiar, que prefiro designar como planejamento reprodutivo, direito que tem, na minha visão, relação direta com o direito à autodeterminação sobre o próprio corpo, vinculado à dignidade da pessoa humana, aos direitos de liberdade. Direitos esses, aliás, que nós já discutimos aqui recentemente, no caso dos testemunhos de Jeová. Essa questão foi posta naquela oportunidade. Já o artigo 226, parágrafo 7º, diz que, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Na minha compreensão da leitura desse dispositivo, observo que a Constituição vincula expressamente o direito ao planejamento familiar ao princípio da dignidade humana e à liberdade de decisão, o que deixa claro o seu vínculo com o direito à autodeterminação sobre o próprio corpo. 2, delimita o papel do Estado na proteção desse direito, que é fornecer informações e promover o acesso a métodos contraceptivos, mas não intervir arbitrariamente na decisão individual sobre procriar ou não. E ainda, não submete o planejamento reprodutivo a reservas legais de índole restritiva, de modo que a liberdade do legislador para restringir o exercício desse direito, na minha compreensão, é limitada e depende da observância do princípio da proporcionalidade.
Entendo, portanto, que o direito ao planejamento reprodutivo perfaça o direito individual de controlar a própria fertilidade e de tomar decisões livres e autônomas sobre a procriação, o que abrange a escolha livre do método contraceptivo que melhor se adapte às concepções de vida da pessoa que utilizará, contanto que se trate de procedimento lícito. Trata-se não apenas de garantir o direito de procriar, como o direito de optar por não procriar, desde que não afete a esfera jurídica de terceiros e que não haja vedação legal. Nesse contexto, compreendo que a Lei 9.263, apesar do escopo declarado de regular o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, está, na verdade, indo além da previsão constitucional e restringindo injustificadamente o direito fundamental ali esculpido. O direito de exercer concretamente a autonomia individual está atrelado apenas à liberdade da tomada de decisão, que pressupõe a capacidade de discernimento e de decisão, bastando, portanto, na minha visão, a capacidade civil plena. Lembro que, aos 18 anos, a pessoa adulta pode realizar atos da vida civil, como comprar e vender imóveis, casar ou abrir uma empresa, dirigir, adotar, vejam, adotar, ser eleito vereador, além de ter capacidade e culpabilidade de poder ser condenado à pena privativa de liberdade pela prática de crime. A lei brasileira assegura o direito da pessoa juridicamente capaz de consentir na extração de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes em cônjuge ou parentes até o 4º grau, assim como no autotransplante. É permitido a indivíduos com 18 anos consentir validamente intervenções médicas indicadas ou eletivas, inclusive a cirurgia de mudança sexual e cirurgias estéticas. Recentemente, esse Supremo Tribunal Federal, ao julgar os temas 952 e 1069, reconheceu o direito de pacientes testemunhas de Jeová recusarem transfusões de sangue, contanto que civilmente capazes. Então, nós tratamos aqui dessa liberdade, dessa autodeterminação do próprio corpo, nesse julgamento recente, e decidimos que testemunhas de Jeová podem recusar o tratamento desde que sejam civilmente capazes. Existe, portanto, uma presunção geral de que a pessoa plenamente capaz tem maturidade suficiente para decidir autonomamente sobre o seu próprio corpo e assumir a responsabilidade por suas decisões. O fundamento da restrição legal é evitar o arrependimento de pessoas esterilizadas precocemente. Contudo, as limitações legítimas ao direito à autonomia individual vinculam-se à proteção de terceiros ou à proteção dos próprios indivíduos em relação a decisões não livres. O fundamento de evitar arrependimentos futuros é incompatível, na minha compreensão, com direitos fundamentais mencionados, pois desconsidera a vontade livre e autônoma da pessoa que simplesmente não deseja procriar ou deseja ter apenas um filho. Entendo que a autonomia pressupõe a capacidade em seja a responsabilidade pelas próprias decisões. As decisões tomadas hoje, naturalmente, limitam algumas e ampliam outras escolhas que se tornam possíveis amanhã. Essa é uma essência da autonomia e da realização de escolhas. Abrir determinadas portas, fechar outras e viver com as consequências. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu entendo que a capacidade civil plena prevista no artigo 10, ela é o único limitador possível ao Estado para a realização desse planejamento familiar ou planejamento reprodutivo. Entendo que as demais limitações vão além do que prevê o próprio artigo 226, parágrafo 7º, e, portanto, são incompatíveis com o texto constitucional. Por essa razão, pedindo vênia ao eminente relator, ministro Nunes Marques, eu estou, e também ao ministro Flávio Dino, que o acompanhou, eu estou julgando procedente a presente ação
direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do inciso 1 do artigo 10 da Lei 9.663, de 96, para suprimir a expressão e maiores de 21 anos de idade ou, pelo menos, com 2 filhos vivos. Então, esse é o voto, senhor presidente. Portanto, Vossa Excelência entende ser possível a esterilização a qualquer idade e independentemente de haver filhos anteriormente. Na verdade, desde que haja ali o primeiro requisito, que a pessoa seja plenamente capaz, na minha compreensão, Maior de 18, portanto. maior de 18 anos, sim. ela poderia realizar a esterilização voluntária, assim como a própria Constituição dá aos 18 anos diversos direitos e garantias, e assim como o legislador, com o seu poder de conformação, deu às pessoas com 18 anos diversos direitos, inclusive direitos como de adotar. Não, eu entendi. Mas o 18 anos está por inferência, não está na norma. Na verdade, o artigo diz capacidade civil plena. Então, eu estou excluindo pelo voto as demais restrições do inciso 1, que seria maior de 21 anos de idade ou, pelo menos, com 2 filhos vivos. Certo. E por capacidade civil plena se entende maior de 18 anos e, evidentemente, com condições adequadas de discernimento. Sim, exatamente. Muito obrigado, ministro Cristiano Zanin, que havia pedido vista depois do voto do ministro Cássio. Então, agora... Ministro Flávio Dino havia acompanhado o relator. Mantém a Eu posição. mantenho apenas o ministro Zanin, não esclareceu sobre o prazo mínimo de 60 dias, se ele suprime ou não. Acho que ele só sugeriu tirar a frase e maiores de 25 anos de 21 idade, no ou pelo caso. menos com 2 filhos. Isso. Até, Só inclusive, no meu voto, eu fiz um resumo, evidentemente, do voto. Eu digo até que esse direito de arrependimento ele poderia ser já mitigado por esse prazo que a lei prevê para que a pessoa possa receber as informações e aí tomar a sua decisão de esterilização ou não, bem informada, bem instruída e sabendo das consequências que podem advir desse ato. Então, eu mantenho, portanto, essa previsão dos 60 dias, ficando, de qualquer forma, aberto aos debates e a eventual reajuste no voto. O ministro Cássio havia votado pela procedência parcial para declarar a inconstitucionalidade, sem redução do texto, de qualquer interpretação que dele extraia a possibilidade de realização de esterilização voluntária por pessoas que ainda não tenham adquirido capacidade civil plena, independentemente da quantidade de filhos. Onde é que está a divergência? Só para eu... Presidente, é porque a condição é alternativa. Na verdade, ao expungir a parte que o ministro Zanin propõe, não será possível a uma mulher com menos de 18 anos fazer esterilização, mesmo que ela tenha 2 filhos. Então, aparentemente, em vez de ampliar, vai restringir. A divergência está na questão da condição alternativa dos 2 anos, que eu e o ministro Cássio propusemos, quer dizer, o ministro Cássio e eu acompanhando, propusemos que fosse mantida a condição alternativa, ou seja, ou uma coisa ou outra. A divergência está nesse ponto dos 2 filhos. Portanto, se for menor de 18 anos e tiver 2 filhos, é a possibilidade que consideram. Sim, claro, por conta da gravidez precoce. Pois não, ministro Zanin? E, pelo que eu entendi, também havia um critério cumulativo no voto do eminente relator. Houve o ajuste a partir da proposta do ministro Flávio Dino. A minha proposta inicial haviam 3 cortes. A proposta inicial era? Haviam 3 cortes. 3 cortes. Haviam 3 situações diferentes. E o voto foi aquilatado a partir da proposta do ministro Flávio Dino, que se aproximou muito da proposta de Vossa Excelência hoje. Eu, na verdade, considero que, havendo a capacidade civil plena,
é possível fazer o procedimento de esterilização, desde que ilícito, e a própria lei exclui algumas hipóteses, mas eu excluiria as demais restrições, que seria a idade de 21 anos e a existência de 2 filhos para autorizar esse tipo de procedimento. Então, estamos todos de acordo? Bom, há uma diferença. Não, estamos todos de acordo que tem que ter pelo menos 18 anos. Não estamos, porque Vossa Excelência acha que se tiver 2 filhos pode ter menos. Exatamente isso. Pois não, ministro Fux? Não, porque há uma outra diferença. O ministro Cássio, se não me falha a memória, considera constitucional essa faixa etária de 21 anos. Abaixo de 21 anos não pode fazer a esterilização. Não é isso? Não, ele declarou inconstitucional a expressão e maiores de 21 anos de idade, ou pelo menos 2 filhos vivos. Pois é. Então a questão ficou assim, segundo eu entendi. Esterilização só maior de 21 anos ou mais. Segundo lugar, mesmo com 2 filhos, menor de 21 anos, de 18 anos não pode fazer. Essas 2 questões me pareceram claras. E a terceira questão é essa expressão que ficou aqui na lei de uma equipe multidisciplinar desencorajar a esterilização precoce, desencorajar. Essa expressão, parece que todos ficaram contrários a essa expressão e pediram essa redução de texto. Mas a premissa básica é que, para promover a esterilização, a faixa etária é de 21 anos. Eu queria fazer só uma observação, presidente. A diminuição da maioridade, ela se deu com o Código de 2002. A lei é de 96 e a Constituição é de 88. Então, o que se levou em consideração na época foi a Constituição, os conceitos de maioridade à época, e aqui houve depois uma modificação apenas para exatamente... era 25 anos, passou para 21. É que na versão original da lei de 25. 96 era 25. Pois é, passou Aí, para em 21. 2022 passou a 21. Quando o legislador já sabia que o Código Civil Sim. diminuíra Foi para deliberado, 18. não foi Então, foi uma ignorância. opção lá do legislador. Certo. A posição de Vossa Excelência é que deve ser 21 anos? E eu entendi que o ministro Dino seguiu essa orientação. Eu entendi. Na verdade, votei com o ministro Cássio, tentando convergir de capacidade civil plena ou 2 filhos. Porque eu considero que uma jovem de 17 anos que tem 2 filhos pode Sim. optar, Até aí, sim. na minha ótica, né? Então, veja, eu vou ler aqui a conclusão do ministro Cássio. Declarar a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que extraia do dispositivo a possibilidade de realização de esterilização voluntária por homens ou mulheres que ainda não tenham adquirido capacidade civil plena, independentemente da quantidade de filhos. Portanto, aqui há uma divergência entre o ministro Flávio e o ministro Cássio, porque o ministro Flávio está entendendo que, Menor de 18 anos. se tiver menos de 18 anos, mas já tiver 2 filhos, pode. Então, a posição de Vossa Excelência não coincide com a do ministro Cássio. Presidente, Pois não, ministro Alexandre? exatamente, me parece que não coincide, porque a confusão aqui da lei é que diz capacidade civil plena. Isso. Daí vem o E, maiores de 21 ou com 2 filhos. Um dos entendimentos é que capacidade civil plena sempre estaria presente. E junta com o segundo requisito, a capacidade civil plena maior de 21, capacidade civil plena, 2 filhos. Pelo que eu entendi do ministro Flávio Dino, ele entende que capacidade civil plena e maiores de 21 anos de idade é uma hipótese isolada. E a outra hipótese isolada, ter 2 filhos. Mas ele tira isso? 21 anos e baixa para 18. Não, independentemente de idade. Basta a capacidade civil plena para o ministro. Não, para o ministro Flávio, basta ter 2 filhos. Não. Se Bom, tiver 17 anos e tiver 2 filhos, pode. Sim. Exato. Então, o ministro Flávio diz que ou capacidade civil plena, ou seja, ou 18 anos, ou já ter tido 2 filhos. Exato. Ele não soma os Isso. requisitos. Exato. Ministro Zanin
considera que tem que ser capacidade civil plena, portanto, 18 anos, e sem cogitação de ter 2 filhos ou não ter 2 filhos, certo? Exato. Espera aí que já tem mais variáveis na mesa. Ministro Cássio, 18 mais 2 filhos. Ministro Dino, 18 ou 2 filhos. Ministro Zanin, 18, independentemente de filhos. Isso. Só lembrando, presidente, que o pedido da ação é declarar a inconstitucionalidade parcial com redução de texto do inciso 1 do artigo 10 da Lei 9.263, quanto à exigência de idade superior a 25 anos na época, né, ou a existência de 2 filhos vivos para a realização de esterilização cirúrgica. Então, o meu voto, na verdade, julga procedente nos termos do pedido formulado na petição inicial. Presidente Barroso, o voto do relator ficou cumulativo, 18i. Isso. É isso? Isso. Pra 18 mais 2 filhos. Para facilitar, Vossa Excelência, eu estou aderindo à posição... Não, eu já arrumei aqui, é 18 mais 2, 18 ou 2 e 18 sem filho. Não, eu estou aderindo à posição do eminente relator, de modo que está 2-1, para facilitar Então, o voto do ministro André. 18 mais 2 filhos. É cumulativo. Ministro Flávio. Eu estou aderindo ao relator. Portanto, 18 anos mais 2 filhos. Pronto. Então, ministro André Mendonça. Estou anotando aqui também. Estou anotando aqui, presidente. Seu voto. Eu acho que eu vou complicar, porque eu vou divergir. Vamos andando e eu vou em seguida. Acho que eu estou chegando. Tu vai votar 21. Voto Vossa Excelência é longo, ministro André? Há uns 15, 20 minutos, é muito? Não, então, é porque, infelizmente, foi marcada, felizmente porque a ministra Maria Elizabeth, mas infelizmente por causa do horário, foi marcada a posse, Sua Excelência, agora na presidência do Superior Quanto Tribunal tempo, Militar, Vossa Excelência? às 15 horas. Não, a minha ideia é nós suspendermos a sessão, vou comparecer à posse e voltaríamos para a sessão. Ok. Na verdade, estamos fazendo um intervalo mais cedo, porque eu acredito que 17 horas a gente consiga retomar a sessão. Eu peço para avisar em todos os gabinetes quando nós sairmos do STM. Na verdade, nem é do STM, acho que é no Teatro Nacional. Presidente, Pois não. só uma questão de procedimental de ordem. Talvez valha, diante da pauta, talvez adiantar aos nobres advogados a perspectiva de julgamento. A outra alternativa, quais são os advogados que têm sustentação prevista? Esse é o caso, ministro Dino, que o ministro Toffoli está retirando o destaque. Eu acho que nós deveríamos fazer o seguinte, a minha proposta. Nós voltaríamos e ouviríamos as sustentações para prestigiar os advogados que vieram ao tribunal e amanhã nós retomamos. E nesse interregno eu vou tentar com o ministro Zanin, com o ministro Cássio e com o ministro André, a gente... Por favor, já que nós somos os 4 mais jovens, quem sabe a gente faça um acordo aqui. E mais belos também, ouvi. Há controvérsia. Muito bem. Então, doutores advogados, nós retomaremos a sessão na crença de que a posse não se retarde muito, pouco antes das 5 ou às 5 horas, temos 1 hora de sustentação e ouviremos os advogados, então. Ok? Fica suspensa a sessão. Declaro reaberta esta sessão do Supremo Tribunal Federal e, na linha do que Sua Excelência o Presidente houver anunciado na primeira parte dessa sessão, nós agora levaremos a efeito o julgamento e, especialmente, relatórios e sustentações orais
na ADPF 944, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino. O senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, continua em compromisso institucional e pediu-me que nós retomássemos os trabalhos e, portanto, apregou para julgamento o referendo em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 944, requerente à Confederação Nacional da Indústria, a diversos amici curiae nesta demanda e, para efeito do relatório, passo a palavra à Sua Excelência, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, saudando a Vossa Excelência, ao Ministério Público, na pessoa do professor Dr. Paulo Gonet, das senhoras advogadas, senhores advogados, todos que nos acompanham, trata-se o caso, a DPF 944, do referendo de uma medida cautelar mediante em face de requerimento da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. O pleito versa sobre a alegada inconstitucionalidade de decisões, sentenças e acórdãos proferidos pela Justiça do Trabalho em ações civis públicas, nos quais, ao invés de determinar o recolhimento de condenações em dinheiro para fundos públicos constituídos por lei, é ordenada a constituição de fundações privadas com dotações patrimoniais específicas e ou a realização de doações diretas para entidades públicas ou privadas ou destinação de condenações coletivas a quaisquer órgãos e não o Fundo de Defesa de Direitos Difusos ou FAT, o Fundo de Amparo aos Trabalhadores. A causa de pedir gira em torno dos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária e quanto às competências de Sua Excelência, o chefe do Poder Executivo Federal. Houve a intervenção, como Vossa Excelência já mencionou no pregão, de diversos amici curiae, e eu inicialmente designei a audiência de conciliação. Infelizmente, não foi possível a realização de um acordo e, finalmente, resumo o teor da medida cautelar, ora posta a exame, em face de destaque de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. A medida cautelar que eu deferi se lastreou no artigo 13 da Lei 7347 de 85, que é a lei exatamente que rege a destinação desses recursos atinentes à reparação de direitos meta-individuais ou transindividuais. Friso que tal preceito legal determina que os recursos são destinados à reconstituição dos bens lesados, e me baseei também, eminente presidente, no fato de os conselhos de matriz constitucional, no caso o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, terem editado atos normativos primários no ano de 2024, versando exatamente sobre esta matéria, sobre a destinação desses valores. Essa foi a razão pela qual, ao proferir a medida liminar, procurei compatibilizar esses dois vetores normativos. De um lado, a Lei 7347 de 85, que prevê a destinação a fundos públicos com a finalidade específica de reparação de dano. De outro lado, as resoluções dos conselhos de estatura constitucional que possibilitam destinações outras que não aquela estritamente prevista no diploma legal mencionado. E, finalmente, à guisa de relatório, para ouvir os ilustres advogados, leio a parte final da decisão liminar. As condenações em ações civis públicas trabalhistas por danos transindividuais devem ser direcionadas para, inciso 1º, o Fundo dos Direitos Difusos ou para o FAT. Então, eu estou mantendo os fundos públicos. Ou, alternativamente, aí em face da resolução número 10 do CNJ e CNMP, alternativamente, com estas destinações a entidades, mediante prestação de contas e transparência administrativa. Friso, e disse isso ao eminente
ministro Dias Toffoli, atendendo a uma indagação de Sua Excelência, que havia incluído a vedação ao contingenciamento em face de precedente específico desse tribunal relativo ao fundo penitenciário e por uma razão de dogmática jurídica. Estes fundos, eles têm uma afetação e eles não são, no caso do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, não são alimentados por parcelas do Orçamento Geral da União, e sim exatamente por esses acordos, TACs, condenações, sempre vinculados a um escopo, qual seja a reparação do dano. Ora, como que esta afetação é impedida por um contingenciamento da autoridade governamental? Então, creio que isto frustra a finalidade da lei e isso explica as destinações paralelas. O ministro Alexandre e o ministro André, por ordem de antiguidade, e finalmente eu, tivemos a oportunidade de passar pelo Ministério da Justiça e testemunhar o largo contingenciamento do Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Tenho a impressão que Suas Excelências foram melhor aquinhoados pela sorte, mas, no meu caso concreto, de 2 bilhões de reais, mais ou menos, a disponibilidade real não chegava a 5% desse montante, ou seja, o contingenciamento chegava a 90%, 95% ano a ano, de modo que a reparação específica do dano não se verifica. E esse é o teor da liminar, no sentido de que, em indo para os fundos públicos, haja essa vedação ao contingenciamento. Esse é o contorno, senhor presidente, da tutela cautelar, ora posta a exame do colegiado e ao relatório. Muito obrigado ao eminente ministro Flávio Dino. Passamos agora às sustentações orais. Falará pela requerente Confederação Nacional da Indústria, CNI, a doutora Fernanda de Menezes Barbosa. Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Obrigada, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República. Apenas, sem querer me alongar, rememorando, como bem dito pelo ministro-relator, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental tem como objeto decisões da Justiça do Trabalho que davam destinações diversas às indenizações decorrentes de condenações em ações civis públicas. Destinações essas que tinham um caráter discricionário, subjetivo e aberto, como, por exemplo, a escolha da entidade beneficiada ou até mesmo no próprio dispositivo das decisões, essa definição ficava em aberto, a escolha, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho como o legitimado para o ajuizamento da ação. Existem, basicamente, 3 violações fundamentais, como relatado pelo ministro-relator. Separação de poderes, no que se refere a quem cabe a determinação na forma de utilização dessa receita pública, uma vez vertida aos cofres públicos, a legalidade orçamentária, a legalidade estrita, e a competência do chefe executivo para propor a lei orçamentária. Há, no contexto constitucional, a exigência de vinculação legal para essa destinação da verba. Isso se conforma pela classificação orçamentária que garante por presunção a utilização efetiva vinculada da referida receita. As indenizações em sede de ações civis públicas trabalhistas, para que possam reparar de forma efetiva e constitucional o dano, devem ter destinação conforme o sistema constitucional e a sua conformação legal, como mencionado no artigo 13 da Lei de Ações Civis Públicas. Em que pesem os esforços louváveis de motivação da destinação discricionária das decisões trabalhistas, permanece no ponto a violação constitucional da legalidade orçamentária, notadamente quando as decisões, como aqui mencionei, sequer especificam a destinação dessas verbas, sendo posteriormente em sede de execução definidos. A Carta não chancelou via paralela de destinação aberta e subjetiva dessa verba sob pena de forte insegurança jurídica. E agora, no que se refere ao referendo da medida cautelar, a resolução conjunta número 10 do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público representam um avanço no sentido da referibilidade, da transparência, da prestação de contas, do cadastro prévio e objetivo das entidades que podem ser beneficiadas dessas indenizações. No entanto, ela não soluciona a imperiosa reserva de lei para o tema, porque se tratam de resoluções regulamentares
que não tem força de lei ordinária. A reserva de lei para a matéria não pode ser aqui desconhecida. É preciso que a destinação decorra dessa previsão. E, ainda assim, as referidas resoluções mantêm a escolha aberta da entidade beneficiada, ainda que por meio da obediência desses requisitos objetivos que aqui mencionei. Isso significa que a destinação final da verba estará ainda assim sujeita a arbítrios outros que não aqueles especificados no comando legal, fundos criados por lei com governança e gestão específica. Para além, a Lei das Ações Civis Públicas estabelece como requisito para os fundos aos quais deverão verter as verbas das indenizações a participação da comunidade, como requisito fundamental para a validação daquelas medidas que serão implementadas com essa verba, o que não se verifica na destinação aberta, uma vez que as entidades cadastradas podem ter outros objetos e podem ter outras conformações. Logo, a Confederação Nacional da Indústria pugna pelo referendo parcial da medida cautelar na forma em que deferida pelo ministro relator, para que a destinação das indenizações seja exclusivamente ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ou ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Caso assim não entendam vossas excelências, a CNI pugna seja estabelecida uma ordem sucessiva, uma ordem que privilegie a destinação aos fundos por amor à legalidade e apenas subsidiariamente, de forma fundamentada, a destinação nos termos da Resolução Conjunta número 10 do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Era isso, obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda de Menezes Barbosa, que falou pela CNI. Falará agora pela Advocacia Geral da União, a doutora Ana Luísa Espíndola. Advogada da União, Vossa Senhoria também tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssimo ministro Edson Fachin, na presidência desse Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, relator da DPF 944, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, colegas advogados, caros servidores dessa casa. Inicialmente, gostaria de ressaltar a alegria e o privilégio de representar a Advocacia Geral da União na tribuna deste Supremo Tribunal Federal. Como bem relatado pelo excelentíssimo ministro Flávio Dino, trata-se do julgamento da DPF 944, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, tendo por objeto decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho em ações civis públicas, nas quais, ao invés de haver reversão dos valores das condenações a um fundo gerido por um Conselho Federal, como determina a Lei 7347 de 85, outras destinações vêm sendo dadas a esses valores, como a constituição de fundações privadas e a realização de doação direta a determinadas entidades públicas ou privadas. O excelentíssimo ministro relator Flávio Dino concedeu parcialmente a medida cautelar pleiteada, determinando que as condenações em ações civis públicas trabalhistas sejam destinadas ao Fundo dos Direitos Difusos, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou, alternativamente, a outras entidades, observadas as regras da Resolução Conjunta número 10 do CNJ e do CNMP. Ainda foi determinada a individualização dos valores recebidos, a sua aplicação exclusivamente em programas relacionados aos direitos dos trabalhadores, a oitiva de órgãos atuantes na proteção trabalhista quando da aplicação dos recursos e a vedação de que esses recursos sofram qualquer tipo de contingenciamento. Excelências, a União vem empreendendo esforços para dar cumprimento à medida cautelar concedida, bem como para assegurar a mais ampla reparação de direitos difusos trabalhistas. Recentemente, o CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aprovou a Resolução número 1012, de 26 de fevereiro de 2025, que dispõe que os valores oriundos de ações civis públicas trabalhistas devem ser aplicados exclusivamente na proteção de direitos trabalhistas. Ademais, a resolução prevê rastreabilidade e transparência dos recursos, com publicação detalhada da prestação de contas. Quanto ao FDD, ainda no ano de 2024, foi aberto crédito suplementar destinado a programas e projetos relacionados à reparação dos direitos trabalhistas. Quase a totalidade desse crédito, ou seja, 98,35%, foi empenhado
até o final do ano orçamentário. Entretanto, justamente visando a mais ampla reparação possível, a União não concorda que os valores em questão recebam outra destinação, senão os fundos públicos. Há um risco, inclusive, de que a possibilidade de destinação alternativa resulte no esvaziamento dos fundos referidos. Primeiramente, há que se ressaltar que a Lei 7347 de 85, Lei da Ação Civil Pública, em seu artigo 13, determina que valores decorrentes de condenações em ações civis públicas devem ser destinados a um fundo gerido por Conselho Federal ou Estadual, sem margem legal para destinação diversa, notadamente para instituições de direito privado. Tal artigo é constitucional, não havendo qualquer motivo para se afastar a sua aplicação. Em segundo lugar, porque ao prever que o que for arrecadado em ações civis públicas constitui um recurso dos fundos, a lei atrai para si, ou melhor, para as condenações em ações civis públicas, o regime jurídico da contabilidade pública, impondo que esses valores ingressem no orçamento público e só possam ser gastos após o devido processo orçamentário, no qual sejam democraticamente autorizadas as despesas. Aliás, foi esse o entendimento adotado na DPF 569, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que o plenário desse Supremo Tribunal Federal, em maio do ano passado e por unanimidade, entendeu que os produtos e proveitos do crime devem ser destinados à União para se sujeitarem à apropriação somente após o devido processo orçamentário constitucional, vedando-se a sua distribuição de maneira diversa, seja por acordo firmado pelo Ministério Público, seja por ordem judicial. É importante ressaltar que o ingresso dos valores nos cofres públicos permite a sua escrituração, a democratização do processo de escolha dos objetivos e entidades contemplados com os recursos e a incidência de regras de tomada de contas, havendo controle sobre as despesas realizadas e os resultados obtidos. Ademais, os fundos são geridos por conselhos gestores, com integrantes de diversas pastas do Executivo. No FDD, há ainda a participação de representante do Ministério Público Federal e de 3 representantes de entidades civis. No CODEFAT, tem assento também 6 representantes dos trabalhadores e 6 representantes dos empregadores. Essa composição promove a democratização do processo de escolha, dos objetivos e dos programas fomentados pelos fundos, o que não ocorre quando se permite que a destinação da condenação seja determinada individualmente pelo magistrado em cada caso concreto. Tanto é assim que, na própria medida cautelar, se impôs o dever ao FDD e ao FAT de ouvirem, quando da aplicação dos recursos, o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Procuradoria-Geral do Trabalho, mas semelhante obrigação não foi imposta aos magistrados quando atuarem na escolha da destinação de condenações. Resta claro que os fundos públicos possuem melhores condições de realizar um processo efetivamente democrático e participativo na aplicação dos recursos oriundos das condenações em ações civis públicas. Além disso, o gasto feito pelos fundos públicos é fruto de macroplanejamento, decorrente de uma visão global dos recursos disponíveis e das necessidades a serem atendidas, o que faz com que o gasto tenha maior eficiência do que se os recursos fossem aplicados de forma fragmentada, conforme decidido em cada ação civil pública. Ainda, tratando-se de violação a direitos difusos e transindividuais, a reparação deve ser tão difusa quanto a violação, o que é mais facilmente conseguido através dos fundos públicos. Por essas razões, a União requer o reconhecimento de que os valores decorrentes de condenações em ações civis públicas trabalhistas devem ser destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ou ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, afastando-se a possibilidade de destinação alternativa aos recursos em questão. Já no que se refere à determinação de que os recursos existentes no FDD e no FAT, com origem em ações civis públicas trabalhistas, não sofram qualquer espécie de contingenciamento, devem ser feitas algumas considerações adicionais, especialmente tendo em vista o potencial prejuízo às políticas públicas e à sustentabilidade fiscal.
A sustentabilidade fiscal é o resultado entre a política fiscal e a trajetória da dívida pública, e é o que permite a sobrevivência de políticas públicas essenciais à população. Sem sustentabilidade, agrava-se o endividamento público, afeta-se a confiança dos investimentos privados no país, eleva-se o custo de vida para toda a população e se prejudica o crescimento econômico. Dada a relevância da sustentabilidade fiscal, a Constituição prevê, em seu artigo 164-A, o dever dos entes federativos de manterem a dívida pública em níveis sustentáveis. No mesmo sentido, os parágrafos 10 e 11 do artigo 165 da Carta Magna estabelecem que o dever de executar as programações orçamentárias com a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade se subordina ao cumprimento dos dispositivos legais e constitucionais que estabeleçam metas fiscais ou limite de despesa. Com fundamento nessa previsão constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê o Instituto do Contingenciamento e o torna obrigatório para a União quando verificadas as hipóteses de sua incidência, sob pena, inclusive, de responsabilização do chefe do Executivo. O chamado contingenciamento é um importante instrumento do presidente da República para manter a saúde das contas públicas, promovendo equilíbrio entre a efetiva arrecadação e as despesas públicas realizadas ao longo do exercício. A escolha sobre o que contingenciar permite que o gestor público eleja políticas públicas prioritárias, que gerariam graves prejuízos caso interrompidas. Por outro lado, a imposição de vedação ao contingenciamento de determinadas verbas tende a causar ineficiências graves, já que, para compensar o descontingenciamento, até mesmo políticas públicas prioritárias podem ser comprometidas. Além disso, considerando que o orçamento federal possui mais de 90% de despesas obrigatórias e menos de 10% de despesas discricionárias, a vedação ao contingenciamento de determinados recursos reduz drasticamente a já pequena margem de despesas discricionárias, engessando o orçamento público. É verdade que, em outras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela razoabilidade da vedação ao contingenciamento de verbas. No entanto, isso ocorreu na DPF 347, que tratou da violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, e na DPF 708, que tratou do Fundo Clima. Nessas duas arguições, houve prévio reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional, o qual justificou a interferência no orçamento público e a assunção do risco de comprometer a sustentabilidade fiscal. Esse estado de coisas inconstitucional, excelências, não está presente na situação dos autos, não havendo alegação de que os investimentos públicos em determinada área estejam tão abaixo do necessário a ponto de violar massivamente direitos e justificar a vedação ao contingenciamento. Diante disso, por força das disposições da Lei Federal 7347, de 1985, os valores oriundos das condenações em ações civis públicas trabalhistas devem ser direcionados para o FDD ou para o FAT, para serem destinados após o devido processo orçamentário e conforme escolhas democráticas do Conselho Gestor de cada um dos fundos, afastando-se vedações ao contingenciamento, que podem comprometer a sustentabilidade fiscal e a execução de outras políticas públicas igualmente relevantes. Por tais razões, excelentíssimos ministros, a União se manifesta pelo referendo parcial da medida cautelar concedida, pugnando pelo afastamento da possibilidade de destinação alternativa dos recursos e pelo afastamento da vedação ao contingenciamento. Muito obrigada. Doutora, com a aquiescência do eminente presidente, eu gostaria de fazer só uma pergunta em face das considerações finais. Vossa Excelência mencionou que, em razão da liminar, no ano pretérito foi aberto um crédito, do qual 98,5% foram empenhados. Salvo engano, foi isto. Vossa Excelência tem um montante? Quantos reais? Foram aproximadamente 50 milhões. Certo.
Era apenas para aquilatar o abalo da sustentabilidade fiscal. Obrigado, doutor. Muito obrigado à doutora Ana Luísa Espíndola. Passamos agora às sustentações orais dos Amicicuri. Falará pela Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, a ANPT, o doutor Rudy Meira Cassel. Vossa Senhoria tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o Procurador-Geral da República, cumprimento Vossas Excelências aqui presentes, hoje um pouco desfalcados, em função da posse no Superior Tribunal Militar. E temos aqui uma questão que eu creio que o final da manifestação que me antecedeu descreve bem, que é a questão de integrar o orçamento público. O desejo de que a reparação civil, veja-se, civil coletiva, nós não estamos diante da tutela ou do confisco penal, que a reparação civil coletiva, não, em primeiro lugar, não seja contingenciada, para que possa ser usada dentro do orçamento público. Mas, para isso, não é o meu dever hoje aqui, não é o dever da ANPT defender lado, né? Não é apoiar o pedido da inicial, nem contestar o pedido da inicial. A responsabilidade da ANPT aqui é trazer reflexões que passam por três eixos temáticos à consideração de Vossas Excelências na ratificação, a nosso ver, bem estabelecida da cautelar bem, que compreende todo esse universo complexo da reparação civil coletiva e da ação civil pública para isso, e, em especial, da trabalhista, da cautelar do ministro Flávio Dino. Sua Excelência fez uma conjugação, ministro Zanin, fez uma conjugação da Lei da Ação Civil Pública, que não se resume ao artigo 13, a Lei da Ação Civil Pública tem outros artigos, entre esses outros artigos, um muito importante, que é o artigo 11, conjugou essa Lei da Ação Civil Pública, inclusive esse artigo 11 foi usado na resolução conjunta do CNJ e CNMP, entre os considerandos, para disciplinar, ministro Dino, aquela ordem preferencial das tutelas específicas até chegar à mais genérica, porque a gente não fala só de indenização. Reparação civil coletiva não é só indenização, ela não é nem preferencialmente indenização. Se ela puder, em primeiro lugar, ser a reposição do bem lesado ao status anterior. Se não for, uma medida equivalente que resolva esse problema. Isso está lá no artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública. E, por fim, no artigo 13, a reparação na forma de indenização quando isso não é possível. Agora, o mesmo artigo 13 diz que os recursos oriundos das ações civis públicas, e aqui nós corremos o risco não só de comprometer ou transformar em ficção a reparação coletiva da ação civil pública trabalhista, mas estender isso para as outras ações civis públicas, porque nós estamos falando de direitos coletivos e difusos envolvendo não só a questão trabalhista, na origem, no fundo desse problema, mas aqui na questão trabalhista, o ministro relator, Sua Excelência, conjugou essa Lei da Ação Civil Pública com o Código de Processo Civil, lembrando que o Código de Processo Civil 497, 499, também disciplina a hierarquia das tutelas específicas até chegar na geral. Fez essa conjugação e fecha o raciocínio com, a nosso ver, ministro Fachin, um brilhante trabalho que contou com a participação da atual presidência do Superior Tribunal de Justiça e de Sua Excelência o Procurador-Geral da República, tanto no CNJ como no CNMP, e se chegou a uma redação que afasta todas as preocupações. Ao ler a resolução conjunta número 10, norma de efeitos primários, norma primária, que desde a ação, ministro Gilmar, lembra da ação declaratória de constitucionalidade número 12, onde se discutiu aquela resolução, das primeiras resoluções do CNJ em 2005, que era a resolução 7 do nepotismo, que vedava o nepotismo. Desde lá se reconheceu que o CNJ está dentro, sim,
da sua competência normativa quando faz. E se analisarmos o conteúdo da resolução conjunta número 10, que reuniu o CNJ e CNMP, no ano passado, ela traz todas as ferramentas de segurança para o procedimento. Essas ferramentas, excelências, elas são fundamentais para dar eficácia ao direito. Para preservar a máxima eficiência dos direitos fundamentais, a efetividade da decisão e a reparação, que são princípios constitucionais, da reparação integral do dano. Não tem nenhum artigo da Constituição que diga que a receita da ação civil pública, da reparação civil coletiva, veja, civil coletiva e ainda mais, civil coletiva trabalhista, deva ser destinada ao orçamento público. Pelo contrário, ela se insere num microsistema processual das ações coletivas, e em especial da ação civil pública, com destinação fixada no artigo 13. Nós não estamos em lacuna normativa. A parte do artigo 13, destacada pelo ministro Flávio Dino, quando deferiu a cautelar, e no voto que propõe a sua ratificação, ela traz esse trecho ali destacado. Tem que ser aplicados os recursos da reparação civil coletiva naquele dano da forma mais específica possível. Essa especificidade é típica das tutelas de reparação civil coletiva. Sem elas, eu não tenho uma ação civil pública, eu não cumpro os objetivos da ação civil pública. A ministra Carmen Lúcia não está aqui, nem o ministro Alexandre de Moraes, mas vós todos aqui sabem do que ocorreu no Rio Grande do Sul no ano passado. Todos nós sabemos daquela tragédia climática que se abateu sobre o Estado. Se não fosse a possibilidade de aplicar essa sistemática que o eminente relator aplica na sua decisão, não teria sido possível reverter recursos, ainda que para a defesa civil do Estado e dos municípios do Rio Grande do Sul. Aqui no TRT-10, excelências, porque isso é composto de várias etapas. Aqui no TRT-10, graças à atuação do Ministério Público do Trabalho, foram destinados recursos de reparação civil coletiva em auxílio financeiro ao Estado do Rio Grande do Sul e à Defesa Civil. Aqui, dentro do Supremo, e lá na Procuradoria, dentro do Ministério Público da União, também foram evitados vários procedimentos, não só na esfera de cúpula, mas também nas demais esferas, para que isso se aperfeiçoasse e fosse possível. Bem, a se destinar exclusivamente ao Fundo de Direitos Difusos, isso não seria possível. Não seria possível. Ainda mais com contingenciamento. Quando falamos em contingenciamento, excelências, se pegarmos, são dados conhecidos, há artigos acadêmicos sobre isso, quando se trata da reparação civil coletiva, nós tivemos de 2015 em diante, com exceção do ano... Não vamos falar da última parte de como se disciplinou, como se aplicou a reparação coletiva não contingenciada no FDD, porque ela é resultante exclusivamente da decisão do eminente relator. Antes, em 2015, foram 99,4%, 32% para ser exato, 99,3% contingenciados. Praticamente 100% do valor entrou para integrar o superávit primário ou o pagamento da dívida pública. Em 2016, mesma coisa. 2017, idem, foi mais. Em 2017 foi 99,78%, 79%, para integrar o orçamento público. Não foram investidos, em nenhuma hipótese, desde que existe o FDD, nenhuma reparação civil coletiva foi investida em projetos destinados à proteção coletiva do trabalho, ou à promoção coletiva do trabalho. Nenhum. Os únicos recursos investidos, mesmo com o Conselho, foram a partir da tutela cautelar deferida. O cenário é grave, excelências, e comportaria vários outros exemplos. Nós tivemos, em relação ao programa
pena justa, a questão da possibilidade de reintegrar presos, de dar um ensino profissionalizante ao mercado de trabalho, egressos do sistema penitenciário, muitas medidas relacionadas a isso não seria possível, ministro Fux. Ministro Alexandre de Moraes, lá em Brumadinho, a Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais, quando ocorreu o segundo maior acidente de trabalho em perdas, o maior acidente de trabalho em perdas de vidas humanas no Brasil, não seria possível identificar as pessoas, porque a superintendência, isso está registrado, eu não vou aqui citar números, mas tudo isso existe. A Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais não tinha recursos para os equipamentos de perícia com a apuração necessária para identificar e dizer que as pessoas morreram e quem eram essas pessoas mortas. Doutor Rude, peço a Vossa Senhoria que conclua em face do tempo esgotado. Com certeza, Excelência. Então, vejam, são exemplos. Em Brumadinho, o acolhimento, o tratamento das vítimas deste acidente de trabalho usou essencialmente recursos que não foram para o FDD, porque não era permitido. Então, esse conjunto de reflexões, que aqui poderiam gerar ainda outros exemplos, que preocupa o barco hospitalar Papa Francisco, que atende 1.000 ribeirinhos na comunidade amazônica, ministro Nunes Marques, é um outro exemplo. Enfim, são vários. Mas, com isso, eu agradeço a paciência de Vossas Excelências, perdoe-me se passei algum tempo, e a ANPT apoia integralmente a cautelar deferida pelo ministro Flávio Dino. Muito obrigado. Apenas uma observação, doutor Rui. Quem é da Amazônia aqui sou eu, não é o ministro Cássio. Apenas para deixar isso claro, ele é do outro lugar. O único amazônio daqui sou eu. Tá? Meu pai Muito é obrigado, paraense. senhor. Seu pai é? Paraense. Ah, então tá bom. Então, pelo mesmo critério meu, Vossa Excelência é amazônica. Pronto. Falará agora pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, o doutor Felipe de Oliveira Mesquita. Vossa Senhoria também tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, serei breve e objetivo, até porque, em que pese a NPR tenha, ao pedir o ingresso como amicus curiae, até questionado a legitimidade e o próprio conhecimento da ação, me parece que isso foi superado. Então, sendo bem objetivo, já que aqui se está diante da ratificação ou não da decisão liminar, a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, vem manifestar o seu total apoio à ratificação da decisão. E digo isso, Excelência, porque, em que pese a causa de pedir esteja relacionada às ações civis públicas trabalhistas, ao conceder a medida liminar, Vossa Excelência, ao fim e ao cabo, promoveu uma constitucionalização da instrução da resolução conjunta do CNMP e do CNJ. E isso é muito relevante e muito importante para os membros do Ministério Público Federal. Afinal, a resolução não disciplina apenas a questão dos fundos trabalhistas, né? Mas sim toda a questão de destinação de valores relacionados aos fundos da União. Então, Excelências, aqui a liminar deferida, ela é coerente e ela estabelece essa premissa de adequação constitucional da resolução normativa. E a resolução, ela é, como disse o doutor Rude, que me antecedeu, ela tem uma importância fundamental, porque ela traz a transparência necessária na aplicação desses fundos, ela traz a rastreabilidade no uso dessas verbas, ela traz a possibilidade de controle social, inclusive, de destinação dessas verbas. Portanto, é uma matéria que afeta não apenas ao Ministério Público do Trabalho, né, ou as ações civis coletivas, ações civis públicas trabalhistas, mas sim a todo o Ministério Público brasileiro e ao Poder Judiciário como um todo. E mais do que isso, Excelências, quando a decisão ela veda
ela restringe a possibilidade de contingenciamento, ela está também dando guarida a um dever constitucional de materialização dos direitos sociais. E isso também é muito importante para o Ministério Público como um todo, o Ministério Público Federal inserido nesse contexto, e para a sociedade. E também dá guarida a um dever constitucional do próprio Ministério Público, que é de proteção, de atuar em favor da proteção dos direitos difusos e coletivos, que está esculpido lá no artigo 129 da Constituição. Portanto, excelências, ao se reconhecer que a normatização feita pela resolução conjunta, ela é constitucional, ela é válida, ela é adequada, Sua Excelência, o relator, ela está, em verdade, dando a todo o Ministério Público e ao Poder Judiciário a segurança jurídica necessária para que possam exercer os munos constitucionais e dar máxima efetividade também aos direitos fundamentais. Faço apenas uma ressalva, até corroborando aquilo que foi dito aqui pelos que me antecederam na tribuna, que é exatamente a questão dos termos de ajustamento de condutas, que eles visam sempre, prioritariamente, a recomposição do dano. E os TACs também dão a possibilidade de, quando isso não é possível, da mitigação de novos danos. Daí a relevância da possibilidade de uso desses fundos, desses valores arrecadados com ações civis públicas, em relação àqueles danos específicos, mas também permite uma certa flexibilização, e os exemplos dados aqui pelo Dr. Rude são importantíssimos para que se tenha uma perspectiva sobre isso. Portanto, Excelências, considerando que a questão vai muito além de uma atuação do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, das ações civis públicas trabalhistas, a NPR entende que a decisão proferida pelo ministro Flávio Dino é absolutamente correta e merece ser ratificada por esse plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Senhoria. Falará agora pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, o doutor Alberto Pavi Ribeiro. Vossa Senhoria tem a palavra. Eminente presidente, eminentes ministros, Procurador-Geral da República, serei muito breve. Quando proposta essa DPF, os juízes trabalhistas, as decisões mencionadas na inicial, estavam diante de dois fundos que não tinham destinação para poder dar concretude às decisões condenatórias que destinavam os valores à reparação dos trabalhadores. Nenhum dos dois fundos tinham essa destinação. A ANAMATRA compareceu a esse processo antes, obviamente, da edição da resolução conjunta do CNJ com o CNMP e desses atos normativos agora referidos pela brilhante advogada da União aqui, dando conhecimento à Corte de fatos supervenientes. Mas importa para a ANAMATRA, para os juízes trabalhistas e para a Justiça do Trabalho que a sua decisão seja eficaz, ou seja, a condenação que impunha a destinação de valores para a reparação de danos aos trabalhadores seja destinada efetivamente a eles. Se não for, não estará atendendo à jurisdição que bate às portas do Poder Judiciário Trabalhista. É basicamente isso. O eminente ministro Flávio Dino, na cautelar que ele apresenta para referendo, ele adotou, inclusive, a resolução conjunta do CNJ e CNMP, que já atenderia aos interesses da Justiça do Trabalho. Ela, na realidade, aquela resolução, ela confere legalidade, constitucionalidade e legitimidade para as decisões que vinham sendo proferidas pelo juiz do trabalho, porque até então esses dois fundos eles não estavam autorizados, por lei, a destinar esses valores de condenação para a reparação de trabalhadores. Então, com essas breves considerações, é o que a ANAMATRA gostaria de apresentar em benefício do trabalho de Vossas Excelências no referendo dessa cautelar. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Senhoria. Com isso, encerramos essa etapa
atinente ao referendo de cautelar na arguição de descumprimento do preceito fundamental 944 e, portanto, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento fica suspenso e a presidência publicará oportunamente o calendário e a pauta respectiva. Senhor presidente, apenas para informação dos senhores advogados e das senhoras advogadas, o eminente ministro Dias Toffoli, autor do destaque, que trouxe o caso ao plenário, me informou que iria retirar o destaque. Se for assim, caso isso aconteça, eu vou devolver em virtual. Mas, claro, dependemos do cancelamento do destaque, e aí, obviamente, a presidência coloca no presencial, no virtual. Mas, muito bem. Apenas para que os advogados saibam dessa dupla possibilidade, digamos assim. Muito obrigado, Vossa Excelência. E não havendo mais a tratar nesta sessão, declaro-a encerrada, cumprimentando a todos e a todas.